Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Rivaldinho, boa noite. Boa noite, Carmen. Bom, já deu os nossos 5 minutinhos. Elaine, boa noite. O Baga chegando. Já deu os nossos 5 minutinhos, né, para o pessoal se organizar e chegar. Hoje foi um dia típico na nossa sociedade, totalmente dependente de redes sociais. Mas, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os estudos dessa noite. Hoje, quem nos brindará seria o Guilherme, mas o Guilherme está lá virando Mohammed, lá na terra do petróleo. Então, a gente aproveitou que o Serginho já tinha o material preparado, e a gente não conseguiu no dia do Sérgio, então o Serginho está antecipando hoje. E o do Guilherme a gente se prepara para ir no futuro tá apresentando. Como sempre, pedimos a todos que mantenham, por favor, as câmeras abertas para dar um pouco de humanização e os microfones fechados para que a gente tenha uma melhor performance para todos. Serginha, muito obrigado por aceitar mais esse desafio. E eu vou deixar tudo com você. A escolha, enfim, a casa é sua. Divirta-se, Serginho. A gente já havia pedido para o Wagner fazer a prece inicial, se ele puder. Sim, claro. Por favor. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedir sua orientação, seu auxílio, sua luz, que os amigos e irmãos espirituais influenciem nosso irmão Sérgio, para que alcance nossos corações com suas palavras. Pedir à espiritualidade que esteja presente, nos auxiliando, nos iluminando, nos orientando, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, nós vamos falar ainda sobre misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, que era o tema da aula que não foi possível fazer por problemas técnicos aqui, né? E como seria essa aula? Seria em dia 15 de novembro o volta do programa. Mas até foi bom que a gente pudesse antecipar para não fugir muito da sequência do Evangelho, né? Então, estamos aí 2 aulas à frente, mas bem próximo ainda que nós estávamos falando sobre as bem-aventuranças. Eu tenho aqui um PowerPoint que eu vou passar aqui para vocês. Depois nós vamos conversando sobre ele. Tudo em ordem aí, Valtinho? Walter, aparecendo para vocês? Sim. Sim, estou vendo aqui. Tudo certo. Então tá. Capítulo era o 10º, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados misericordiosos. Os assuntos, esse capítulo tinha sido subdividido. Eu estava fazendo a segunda parte, que é o argueiro atrás no olho, não julgueis para não ser julgados e perdão das ofensas. Aqui está a ofensa só. Eu coloquei de uma maneira, a gente vai conversar um pouco sobre o assunto. Eu tenho 2 vídeos de filme, um sobre exatamente esse aqui, sobre a mulher adúltera, né? Da questão do não julgueis. E tem também vídeos sobre o mesmo assunto, do Haroldo Dutra. Vamos ver se a gente consegue fazer a sequência certa aqui, e para que tenha um bom proveito. O que significa misericórdia, né? Então, nós temos aí a definição do dicionário. Misericórdia, sentimento de pesar ou de caridade, despertado pela infelicidade de outrem. Piedade, compaixão. Ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia,
perdão concedido unicamente por bondade, graça. Na verdade, a informação do dicionário, né, sobre a palavra, praticamente é a definição mesmo de misericórdia, né? Eu peguei também aqui o que significa misericórdia. Então, se tivermos misericórdia, obteremos misericórdia, o perdão dos nossos erros, apesar das faltas cometidas. É uma condicionante, né? Mas não mas ela faz parte da lei divina, aquela lei de reação, o que você faz, o que você recebe de volta. Então, a misericórdia depois o Haroldo vai falar sobre a relação entre justiça e misericórdia, que é muito interessante, né? Tudo aquilo que fazemos voltará para nós mesmos. Essa é uma das razões para que tenhamos mais misericórdia para com os nossos semelhantes, já que muitas vezes necessitamos dessa mesma misericórdia. Mais um motivo para ser misericordioso. Nós precisamos de misericórdia, né? Pelo egoísmo, achamos que somente Deus e os outros devem ter misericórdia para conosco. Mas nós não temos a mesma obrigação de ser misericordiosos para com o próximo, porque é uma falta, né? A lei de reação, ação e reação. Tudo que plantamos, colhemos. Assim, o Mestre Jesus evidencia claramente a lei de reação e ação e reação quando afirma que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Misericórdia. Palavra de Jesus, né? A misericórdia prepara o coração para outros sentimentos. Abre as portas para a prática da caridade. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E São Francisco está na oração dele, né? E é morrendo que se vive para a vida eterna. O que significa misericórdia divina? Nós estamos falando de misericórdia. Agora, o que é misericórdia divina? Né? O Chico, ele deixou essa informação para a gente, nessas palavras deles, com relação a isso, da seguinte maneira: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando no benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista de retorno. A justiça divina, nós não conseguimos fugir dela. É a única justiça que é perfeita, que é inexorável, né? Não tem como mudar, e que se faz presente na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas eu achei interessante ele falar que é o devedor aqui, né? Se a justiça está nos procurando para acerto de conta. Mas se estamos trabalhando em benefício do próximo, ou seja, fazendo a caridade, isso pode esperar. E eu tenho aqui o que impede a misericórdia. Só falando um pouco da questão do amor, né? Isso aqui é bem atual aqui, ó. Tem gente que está esquecendo que nós vivemos em sociedade, né? O que impede a misericórdia? O egoísmo é uma dos vícios que a gente tem, que é antagônico, fica do lado da misericórdia do outro, bem distante, né? E aqui, por humor, eu coloquei esse desenho aqui, que mostra bem o que acontece hoje. Falta de água é bem atual. O que impede a misericórdia? O egoísmo é dos vícios que impede, né? Porque o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Né? Porque a caridade é o oposto, é a virtude de todas as virtudes. Depois nós temos aqui, ó, o que significa misericórdia divina. Ser misericordioso, o que é? É compreender as necessidades dos seus semelhantes, é saber perdoar, é saber que não basta dar objetos, é preciso ser bom, é preciso dar de si, né, o nosso coração. Dar objetos é amar semelhante, ser bom é amar a Deus. Pode-se fazer o bem sem ser bom, mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Um jogo de palavras, mas é bem verdadeiro, né? Pode fazer o bem e não ser bom, mas não tem como ser bom sem fazer o bem. É a caridade, né?
Receber misericórdia. O que se dá para a vida retorna. A atitude doadora na horizontal, né, onde nós estamos, cria condições necessárias para se receber verticalmente. Ou seja, a gente doa aqui onde nós estamos, em relação sempre ao nosso próximo, e nós vamos receber as bênçãos, os benefícios de Deus, né? Os misericordiosos receberão misericórdia, não necessariamente dos homens, mas de Deus. Também, mais aqui, falando um pouco sobre misericórdia, Humberto de Campos, que é o irmão X, que é um escritor, né, desencarnado agora, as obras dele vêm pelo Chico, né? O que nos diz sobre misericórdia? Bem-aventurados misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação, da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Então, mais uma definição aí de misericórdia. Bom, eu vou fechar aqui, porque eu quero colocar um trechinho do vídeo. Vamos lá. Eu tenho que fechar isso aqui, senão eu não consigo. Quando eu estava fazendo com o Valtinho aqui, estava dando tudo muito certinho. Agora já não está com toda essa... Vai dar certo, né? Eu tenho que fechar aqui. Agora sim. Para saber só qual delas que eu entro aqui. Aqui, garoto. Bem-aventurados os misericordiosos. Vocês estão vendo ou não? Que Bíblia você lê? E como Vendo sabe? não, só escutando. Só existe uma. Mas não estão vendo, né? Não está compartilhado. Eu não compartilhei. Misericórdia significa o seguinte: eu te aceito, eu te acolho. E oro para que você melhore. Compartilha a tela primeiro, Serginho. Tá. Não? Não? Oh, meu amigo. Compartilhou. Sim? Sim. Então vamos lá. E faço tudo que eu puder para cooperar com a sua melhoria, mas sem perder o meu equilíbrio. Então perguntaram para o Chico: Chico, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E as pessoas, Chico, como elas são? E você? Eu continuo mesmo. Continuo mesmo. Mantenho meu equilíbrio. E a misericórdia significa o seguinte: São 6 minutos, tá? qualquer um de nós pode cometer qualquer erro. Na Terra não existem espíritos imunes. Não existem. Não existe. Você pode hoje estar imune a um determinado vício porque as circunstâncias da tua existência te fortalecem. Te fortalecem. Mas se você for colocado numa outra circunstância, você pode tombar.
E, na verdade, agora utilizando as ferramentas de Kardec, não tem nenhum de nós aqui de vida pura. Todos nós já cometemos todos os erros. Eu acho, para encerrar, 2 casos do Chico. O dia o Chico perguntou para Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? O Emmanuel disse para ele: é qualquer um de nós que foi descoberto, Chico. Qualquer um de nós que foi descoberto. E certa feita o Chico foi visitar uma cidade, e aí, vocês imaginam, recebeu o título de cidadão honorário. E aí foi juiz, promotor, delegado, prefeito, as autoridades todas da cidade, né? Aí chegaram para o Chico: o senhor vai receber o título, é tantas horas, eu queremos que o senhor faça uma visita. Onde o senhor quer visitar a cidade? Ele falou assim: eu quero ir na cadeia. Oh, mas tanto lugar bonito aqui na cidade, para o senhor ir. Tem certeza? Não, eu quero visitar a cadeia. Então foram todas as autoridades, o Chico, entraram, primeira porta, abre, fecha com grade, entra a segunda, fecha, entrou no pavilhão dos presos. Todo mundo aguardando, o Chico cumprimenta a todos, vira para o delegado e pergunta: nós somos quantos aqui? Olha, ele não perguntou: são quantos presos aqui? Ele perguntou: nós somos quantos aqui? E quando ele visitou um presídio, perto de Belo Horizonte, em Neves, que ele passava assim pelo pavilhão, o preso falou: seu Chico, eu estou tão triste. Antes eu tinha um nome, agora eu só tenho um número. Só sou chamado por um número. O Chico virou e falou: ô meu filho, não fica triste, eu também. É CPF, é identidade, é PIS, é o número da aposentadoria. Misericórdia. Porque a misericórdia é a porta de acesso à pedagogia de Deus. Misericórdia não é conivência e não é aplaudir o erro. Porque Deus corrigirá todos os erros do mundo. Não há um espírito que permanecerá imperfeito. Mas Humberto de Campos afirma: Deus usa o tempo, não a violência. A misericórdia é entender a pedagogia de Deus. E a pedagogia de Deus se chama amor. Muitas bem-aventuranças para todos. Obrigado. Sim? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Você está me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Sim. É uma outra definição que é misericórdia, né? Que a relação da misericórdia com Deus realmente é algo que ele aplica em nós, espíritos, suas criaturas, né? Da melhor maneira possível. É pedagógica, é instrutiva, é a melhor aplicação que se pode ter dessa bondade divina, né? Porque não tem julgamento. Os espíritos mais avançados, eu chamo assim os mensageiros, né? Porque são um espírito como o Chico Xavier, não é um espírito evoluído ainda, né?
muito distante de Jesus, que é o Espírito puro. Mas também está bem à frente de nós, que somos o pessoal que está no nível ali da humanidade, né? E esses os missionários, são destaques, né? Eu sempre me interessei, eu sempre vi, né, essas criaturas, principalmente o Chico, né, como referência mesmo, porque nós podemos enganar alguém, que nós somos bons, né? Nós sempre podemos fazer aquela máscara e todo mundo vai falar: nossa, o Sérgio é um cara excelente, muito bom. Mas ninguém vê ainda o que está dentro da gente exatamente. E esse exemplo do Chico indo na cadeia, né, para ver os presos, ele pergunta: quantos somos aqui? Ele colocando, ele já foi no lugar que ninguém pensava que pudesse ir, numa festa, numa, né, outorga de título, cidadão daquela cidade. Ele já foi mostrar para aquelas pessoas a igualdade que nós somos entre todos nós, né? Não há uma diferença. Tem diferença aquele que tem cultura do que não tem, o que tem riqueza daquele que não tem, mas só, no fundo, nós somos espíritos iguais, né? Pelo menos se nós não entendemos assim, Deus entende. Para ele não há diferença. E os espíritos mais avançados, que já têm conhecimento, não só entendem isso também, como coloca para a gente que essa é a verdade, né? É o caso aí do Chico, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa telinha aqui. Só vou colocar em apresentação nova. Está aparecendo para vocês? Sim. Legal. Então vamos lá. Se somos carentes de misericórdia, precisamos, para recebê-la, exercer com parentes, amigos e inimigos, superiores e subalternos, porque é dano que se recebe, ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados. Situados como devedores perante a lei, a misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atenuando, por sua vez, os nossos débitos. Então, aquilo que a gente falava sobre que Bezerra de Menezes, não, Humberto de Campos, né? Naquela mensagem que a gente viu ali atrás, do Humberto de Campos, não, a própria mensagem do Chico, que ele fala que quando nós estamos fazendo a caridade, a nossa dívida, ela não só é deixada para ser cobrada posteriormente, como também ela pode ser atenuada, como ele está dizendo aqui, atenuando, por sua vez, os nossos débitos. Então, a questão de misericórdia divina mostra exatamente a bondade divina, né? Como Deus é misericordioso, né, no seu potencial máximo, extremo. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos entender quando reagimos com a violência que, às vezes, presenciamos aí no dia a dia, ou seja, pela própria mídia, né? Aquela irritação, aquele sentimento de querer fazer algo igual para aquela pessoa que está agredindo alguém, que está fazendo mal para alguém, né? Porque ainda não temos ainda a evolução suficiente para entender que essas criaturas, elas estão fazendo aquilo que o máximo que elas conseguem fazer. E nunca é de bom, porque elas têm dentro delas só os enganos e os erros. Elas estão vivendo a realidade delas. E nós, com a nossa reação de revide, é porque também não nos livramos totalmente desse peso, dessa
falta que está ainda presa dentro de nós e que precisa ser libertada, né? Vamos lá. Aqui a gente já vai entrar exatamente nos textos do capítulo, né, do Evangelho, que é o erguer e atrás no olho. A gente vai continuando falando um pouco sobre isso. E mais à frente nós temos outro vídeo aí para mostrar, né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? O cisco nosso é sempre maior e a gente olha o do outro, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como uma outra pessoa perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Né? A gente olha para o espelho assim, a gente nunca vê o que se reflete no espelho, né? É o nosso caso aqui, a gente olha para o espelho e sempre vê um homem bonito, uma mulher bonita, né? Ou alguém poderoso, como o gatinho aqui está vendo o leão. Mas também o espelho é verdadeiro, né? A gente vê aqui essa montagem, essa foto, né? A moça rindo, mas a imagem real dela, ela está aflita, está em aflição com alguma coisa. Isso deveria ser um espelho mágico, como lá da bruxa, né? E o espelho que ela fica perguntando quem é a mais bela lá, e não é ela, com certeza, né? Mas um espelho daquele seria bom para todos nós, né? Um espelho mágico, onde a gente pudesse olhar, se mirar nele e ver o nosso íntimo, o nosso interior, o que está realmente lá dentro de nós, né? Seria uma maneira de errar menos, eu acredito, né? É orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, como um homem assim, né, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, né, que poderia criar, não tirá-lo de um destaque, né, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. O orgulhoso, ele jamais vai conseguir fazer isso. Ele elogiar alguém, fazer com que alguém se apareça mais do que ele, né? Não, ele não faz. Mas se tiver alguém que ele possa falar do mal, onde vai rebaixar essa pessoa, aí sim, aí ele faz, né? O orgulhoso. O que é o orgulho, né? Eu achei muito interessante essa montagem, essa figura aqui, né? Que o orgulho é exatamente isso, né? É uma ladeira de mão única que leva o orgulhoso à perdição sem que ele se dê conta disso. Dificilmente o orgulhoso vai perceber que ele é um orgulhoso, né? Então, ele pega o peso dele aqui, ele cai, se desmonta lá embaixo, mas ele não percebe o que é o orgulho, né? Eu trouxe uma outra fotinha aqui de um orgulhoso. O orgulhoso olha para si próprio e se vê como o melhor de todos, né? Bom, se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-no no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Eu estou com a tela inteira. Eu estou falando bem? Eu também estou escutando. Então, tá bom.
que eu não tenho outra imagem de vocês, né? Estou com a tela inteira aparecendo aqui, o PowerPoint, né? Bom, vamos continuar então. Não julgueis para não ser julgados, é outro tópico. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram. Aqui nós estamos falando agora da mulher adúltera, né? Mulher adúltera. Essa é uma... Estamos 22 aqui. Eu vou fechar aqui, porque eu quero voltar lá para os nossos vídeos. Vamos ver aqui. Esse. Não, antes desse. Meu amigo, sai daí, você está me atrapalhando. Aqui. Essa aqui. Vamos ver esse trecho. Ele é curtinho, tem 3 minutos. E é parte de um filme desse trecho do Evangelho que fala da mulher adulta. Compartilha, Sérgio. Olho por olho, idêntico. Só um pouquinho. Compartilhar, compartilhar. Agora eu vou procurar de novo onde é que eu faço isso. Por dente. Compartilha primeiro. Onde eu compartilho mesmo, Valtinho? Lá embaixo, share screen. Ah, tá aqui. Share. Oi? Ok, agora põe a tela do YouTube e manda bala. Não fecha nada, vai para a tela do YouTube e manda bala. Tá. Tá aqui. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga-se! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Você fechou o compartilhamento. Uma coisa que aprendemos durante a maior mudança de nossas vidas foi seguir em frente. Tá. Fechei, né? Agora abre o... Você fechou o compartilhamento de novo. Abre o compartilhamento e vai para o PowerPoint. Tá. Vamos lá. Voltou? Voltou. Tá, eu vou deixar um pouquinho. Só colocar em modo apresentação, se você quiser. Não, eu vou deixar um pouco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu coloquei esse vídeo, né? Que eu achei que ele tinha as imagens mais bonitas, né? Só... Uhum. Vocês estão me vendo, né? Sim. Deixa eu só aqui. Mas eu vi um outro filme sobre essa parte, né, da mulher adulta, que eu achei muito interessante. Ele é um pouquinho mais longo, tem 8 minutos, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. O Jesus desse outro filme está diferente, está com o cabelo mais curto ali, mas isso não é importante. Mas a gente sabe que na época de Jesus, quando ele foi crucificado, havia uma atividade intensa do mundo espiritual inferior contra Jesus, né? Eles queriam mesmo que ele fosse morto, acabasse os espíritos trevosos, aqueles inferiores, eles estavam desesperados com a presença de Jesus. E nesse filme, ele é parte de um filme, né? E o diabo, que seria o demônio, que no caso a gente sabe que é um espírito inteligente, mas de natureza inferior, eles o representam como uma pessoa que aparece, mas só Jesus que a vê. E eu acho muito interessante que eles conseguiram, o ator conseguiu mostrar na feição dele, na expressão dele do rosto, né? Exatamente o pensamento que ele estava colocando naquelas pessoas. Então, uma dessas pessoas que vai acusar Jesus, que conversa com Jesus nessa passagem, ele ri sarcasticamente quando o demôniozinho lá, o espírito inferior, ri. Então, nós sabemos também que quando Jesus foi crucificado, principalmente na parte lá da escolha de Barrabás e entre ele e Barrabás, que todo aquele povo escolheu Barrabás, havia uma ação tremenda de muitos espíritos na mente daquelas pessoas para que elas não escolhessem Jesus e escolhessem Barrabás. Eu achei isso muito interessante, né? E não sei se as pessoas percebem isso quando assistem um filme, né? Mas enfim, vocês vão me dizer agora que eu vou passar esse trecho aqui. E olhe bem a expressão do demôniozinho lá. Eu achei muito, muito engraçado, né? Vamos lá. Eu vou ter que fazer...
vira a expressão dele. É um demôniozinho mesmo, né? Sim. É uma novela isso aí, né? Eu acho. Não sei se é novela, eu acho que é filme mesmo. Eu lembro que eu vi ele no deserto, aparecia esse mesmo danadinho. Sim, sim, é. Mas Eu é vi verdade, uns viu? pedaços. Eu achei muito legal essa ótica deles, né, de quem fez o filme, ou que seja a novela, mostrar o lado espiritual negativo atuando em tudo, né, praticamente. Agora, vocês são curiosos ou não? Nunca ninguém pensou o que aconteceu com essa mulher? Quem sabe o Eu que cheguei a aconteceu, né? pensar, ela não seguiu Jesus? Não. Esse livro aqui, Pelos Caminhos de Jesus, é do Divaldo, né? E da Amélia Rodrigues. Chama Encontro de Reparação. Depois dessa situação que ela vai embora, né? Jesus fala que não ia condená-la, né? Ela volta à noite, Jesus está na casa, não sei se de Pedro ou de quem, não lembro agora, mas ela volta para falar com ele, com Jesus, né? Porque ela veio e ela ficou ali meio sem ação, e Jesus conversa com ela e ela pedia perdão, né, por estar perturbando ele de novo, mas ela vai explicar por que ela fez aquilo, né? Então, a Amélia Rodrigues fala o seguinte, ó, ela não sabia, ela disse, eu não sei que rumo dá a minha existência agora. Ela disse que ela havia lutado muito antes dela tombar, né? O sedutor rondou os passos dela. Ele percebeu a fraqueza dela e, como um lobo voraz, ele ficou em cima, né? E ela explica, então, ó, meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Ela sabia dos enganos dela. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Então, ela vai explicando para Jesus que ela não era daquele jeito, ela não era uma pessoa sem moral, sem nada. Ela foi uma situação que ela se envolveu. E também o marido tem culpa porque ele acabou abandonando. Passou aquele começo do casamento, da lua de mel, ele voltou já totalmente abandonado. Então ela fala que ela sentia sozinha e a família dele e os familiares todos a agrediam, não sei porque não gostavam dela, né? E ela pede então para Jesus que a oriente como uma lâmpada. E Jesus fala para ela: a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Ela é considerada uma doente, não do corpo, mas da alma, né? Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não são de importância o que os outros pensam de nós e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital. E somente quando o homem se reintegra no conceito da ordem do bem é que pode fluir de tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã, Jesus diz para ela. E ela sabia que ela não podia ficar ali na cidade. Ela estava sendo totalmente hostilizada porque as pessoas, né, faziam, agiam dessa maneira. E ela vai embora, né? Passam-se 10 anos na cidade de Tiro. Tiro é uma cidade lá da Fenícia, da época. Hoje ela tem um outro nome, na região lá da Palestina. É Ur, alguma coisa assim, eu não me lembro do nome. Mas é uma cidade antiga. Ela arruma uma casa humilde, de humilde aspecto, lá, mais rica de amor. E ela começa a recolher os peregrinos cansados e enfermos, pessoas que não tinham ninguém, né? E ela se tornara muito querida por isso, muito respeitada também, né? No final de tarde, numa carinha de tarde, chegou pelas mãos dela
um homem chagado, extrema penúria, tudo, né, chagado, machucado, quase morto, né? Ele vem até ela. Ele é recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas, e com aqueles ungüentos que eles usavam, né? Recebeu um caldo confortante dela, né? E quando ele se recobrou um pouco do desalento, e enquanto ela cuidava dele, ela falava de Jesus, né? E ele diz para ela, então, esse Jesus a que vós referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, ela diz. Mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. Ela sabia que Jesus havia voltado da morte, né? Ressuscitado. E ela diz, então, sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou, ela diz para ele. E o homem diz para ela, também tive a honra de o conhecer, respondeu esse moribundo, né? Quase sem forças, como ele estava lá. Mas não soube beneficiar-me, ele diz para ela. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, eu o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Né? E ele diz então para ela, ela fala, que vos fez ele para que fugisse magoado? Ela pergunta, né? Ele fala então, salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu felicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados anos, ele diz, e despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo, e aqui estou. Embargada pelas emoções, né, que ela percebeu que ele era o marido dela, mas ela não... Ela lembrou da praça, do diálogo lá com Jesus, com o diálogo à noite depois com ele, né? Não disse nada, segurou a mão dele suavemente e falou: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Muito legal, né? A gente nunca imagina o que acontece com esses personagens que a gente conhece, nas partes mais das parábolas e tudo mais, mas eles têm uma história, a vida continuou para eles, né? E ela, na verdade, se converteu, como alguém falou aí, não sei se foi. Ela realmente se converteu e trabalhou, né, auxílio às criaturas, assim como Pedro fazia na Casa do Caminho, né? Bom, vamos voltar lá para o nosso texto. Está aparecendo para vocês? Sim, sim. Sim? Então vamos lá. Então aqui nós estávamos lá, quando Jesus dizendo que não a condenava, né? Toda aquela história que a gente viu nos filmes aí. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujo ato criticamos. Eu estou vendo que o nosso horário já passou. Toda essa parte aqui eu tirei do Evangelho, textualmente, né? Então eu não vou ler inteirinho, porque a gente pode ler lá ou já lemos muitas vezes. Faz parte também aqui duas mensagens, né, desse final, que é com relação ao perdão das ofensas, aqui, né? Uma delas é de Simeão, que é de Bordeaux. É só ler, ela fala exatamente sobre essa questão do perdão das ofensas. E a outra é acho que de Paulo, se eu não me engano. Vamos lá. Paulo Apóstolo, de Lyon. São as duas mensagens que estão no Evangelho
no Evangelho. Então, a gente pode dar uma lida lá e eu não vou ler aqui, e a intenção era essa mesmo, de colocar aqui, para saber que ela existe, está lá no Evangelho, mas eu sabia também que não teria tempo suficiente para lê-las todas, né? Então é isso. Estamos aqui no nosso final. E vamos fechar aqui. Voltar aqui com vocês. Não dei tempo nem de ninguém fazer pergunta, mas era muita coisa e eu queria passar. Pelo menos essa parte da mulher adulta que eu acho muito interessante e do que aconteceu com ela antes, né? Entender um pouquinho o que é misericórdia. Isso a gente usou aquele vídeo do Haroldo, né? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, eu tô. Sim. Estou travado aqui, mas estou ouvindo vocês. Travou só a imagem, mas o áudio não. Áudio não, eu sei. Mas eu não vou mexer não, senão eu some de vez, some tudo. Vocês vão ficar lendo a minha reflexão aí. Alguma pergunta, pessoal? Então, eu fiquei com uma dúvida. Pela lei de Moisés, tinha que apedrejar a mulher mesmo? Realmente era assim? Exatamente assim. Mas Moisés não fez a transcrição de Deus? Deus mandou apedrejar a mulher? A lei de Moisés era muito olho por olho, dente por dente. Ela fez igual. As 10 leis, né, da tábua, lá do mandamento. E ele tinha também uma quantidade de leis que ele fez para conduzir aquele povo dele. Porque o povo era o povo que saiu do Egito, que estava na escravidão. Então, um povo que cresceu totalmente sem educação, sem nada. Eram escravos, né? Mas uns animais. Tira esse povo do Egito e leva para a terra prometida lá. Tanto que ele passa 40 anos circulando naquele deserto, porque aquela região da Palestina não é tão grande assim para você levar 40 anos para chegar na terra prometida. Mas ele fez isso para aquele povo, os mais velhos, mais deseducados, mais animalizados, fosse desencarnando e os mais novos já foram tendo uma outra educação. Mas a lei era exatamente essa, olho por olho, dente por dente. Nossa, então, que horror! Que horror! As outras, ele tinha quase umas 600 regras, normas que ele tinha lá do povo. E, por exemplo, se alguém deles lá roubava um animal de um outro, né, aquela pessoa podia ir lá na propriedade do outro, na parte dele lá, e tirar os animais que ela quisesse lá. Era bem dessa maneira mesmo. E Jesus que vem quebrar isso, porque a mulher ela ia ser morta, ela ia ser apedrejada. O marido é o que estava com mais raiva dela, porque a Amélia Rodrigues fala que ele sabia o que estava acontecendo. Mas ele era tão sem jeito, tão maldoso, que ele deixou a coisa acontecer. E aí, para pegá-la no ato, ele chamou testemunha, chamou pessoas, sabia que ela estava lá com outro homem, e veio, por isso ela foi pega no ato. Exatamente, pegou e já levou com todo aquele ódio. E aí, os espertinhos lá do Sinédrio, né, e aquele era um dos representantes dele, já viram uma oportunidade de confrontar Jesus. Né? Vamos ver agora como é que ele vai agir. Se ele vai condená-lo ou não. Oi? Então, mas na realidade, a lei do apedrejamento, na realidade, foi de Moisés, não foi Deus que fez essa lei, né? Essa lei foi ele que fez, como fez várias e várias outras. Sim. A lei de Deus é dos 10 mandamentos lá. Embora um dos mandamentos fale como é que chama? Não adulterarás. Não adulterarás, né? Não desejarás a mulher do próximo, é isso. Né? Então, isso estava na lei de Deus. Mas aí o povo levou isso para o lado deles, né? De rigor deles. Né? E eles que estatuíram o apedrejamento, não que fosse Deus que colocou. Certo? Dois adicionais aí para Kelly.
O total, aproximadamente 613 leis Moisés criou, né? Partiram das 10, que eram os 10 mandamentos, e aí, como o Sérgio falou, né? Para controlar aquele povo rebelde, ignorante, num lugar hostil, ele foi criando outras leis ali em paralelo para que o pessoal tivesse ordem, né? Controle, né? Ordem. Né? E aí eles acabou criando 613. É mais ou menos como... A gente ainda vive isso aqui no Brasil, né? Se você olhar o nosso código de leis, tem uma que diz, não acaba mais, né? Você não vai roubar. Aí, você não vai roubar no comércio exterior, você não vai roubar no comércio interior, você não vai roubar não sei o quê, você não... Então, assim, cria-se um monte de coisa. Aí vira aquela bagunça e ninguém entende nada. Só para adicionar a fala do... Obrigada, gente. Eu entendi agora. Porque eu achei meio assustador isso daí, ser a lei da época. E muitas delas ainda estão vigentes lá, né? Então, em alguns países do Oriente Médio, né? Eles ainda consideram isso como essas leis como a base da sociedade, né? Mas tudo a seu tempo, né? Vai que na próxima a gente reencarna lá. Eu já estou vendo pelo menos uns 15 que vai reencarnar lá, tipo o Edivaldo, o Baga, para poder consertar esse negócio aí. Pessoal que veio de Júpiter, né? Vai tudo reencarnar lá no Oriente Médio. Eu estou fora. Bom, mulher, bom, Deus, doida. Oi, Edivaldo. Se eu disser que eu já vim de lá, você não vai acreditar se eu disser que eu já vim de lá. Então, você está fazendo estágio aqui e vai voltar para lá. Eu acho que sim, exatamente. Voltaremos todos, Edivaldo. Tenho quase certeza absoluta que voltaremos todos. O Serginho deu uma caída, mas acho que ele está retornando aí. Acho que para fazer o encerramento. Nesse meio tempo, alguém tem mais algum questionamento sobre o tema que nós falamos agora? A Suzy comentando aqui que a aula foi muito boa. A Suzy, acho que ela tem sempre um compromisso assim, ela acaba saindo um pouquinho antes. Acaba fugindo da oração. O Serginho está no vai, não vai. Acho que ele está com problema na conexão dele lá. Deselegantemente, vamos... acho que vamos encerrando, então, por aqui. Quem que o Serginho tinha escolhido para fazer o encerramento? A abertura foi o Wagner, o encerramento foi... O último a entrar. O último a entrar. Foi a Carmen. Agora é regra, Carmen. Entrou por último, faz oração. Tá bom, então. De boa. Então, vamos lá, então. Né? Por favor. Vamos esperar. Então, vamos esperar o Sérgio. Então, tá bom. Então, vamos continuando com os nossos pensamentos elevados, agradecer a oportunidade do aprendizado, do estudo, rogar a Jesus que nos abençoe a todos nós, pelo Sérgio, que fez o estudo da noite, sempre com tanta delicadeza, mas ao mesmo tempo com tanta profundidade, né? Que os bons espíritos possam olhar por todos nós e que possamos estar reunidos na próxima semana. E que assim seja. Assim seja. Semana que vem, mesmo bate-horário, mesmo link. Se a gente tiver problema com o WhatsApp, pessoal, vai ser o mesmo link, tá? O nosso amigo Augusto, que vai estar nos brindando aqui, já confirmei com ele. Então, a gente se vê lá, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, boa semana. Boa semana. Tchau. Boa noite. Semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Serginho, chegou agora, você caiu, a gente tomou a liberdade de encerrar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua aula, foi excelente, né? E como dizem aí no ditado popular, meta atingida.
Sabe o que significa meta atingida, né? Meta atingida, meta dobrada. Boa semana, Serginho, e a todos. A gente se vê semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tá, Obrigado, voltei pelo Sérgio. celular aqui, porque eu não conseguia. Imaginei. Até Excelente mais, exposição, pessoal. Sérgio. Obrigado. Deu tudo certo aí, né? Deu, foi tudo certo, Serginho. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.